que foi justamente a maior administração da CESITA. Durante 9 anos, o Dr. Amaro foi presidente e na sua equipe de diretores o senhor participou. Então nós queríamos que o senhor dissesse algo. A aprovação do plano teve inclusive de passar por uma época intermediária em que foi admitida a laminação de placas na Usiminas, que em seguida foi abandonada por consenso entre as duas empresas, aprovada pelo governo. O plano foi aprovado pelo Consider em 74. E já há algum tempo, estudos estavam sendo feitos para o seu detalhamento. E o Dr. Amaro procurava preparar a empresa na parte de recursos humanos para poder atender às necessidades do plano. Uma das características importantes da administração do Dr. Amaro foi uma descentralização administrativa muito grande, procurando conferir a gerentes de centros de lucro uma completa autonomia de decisão, de modo a motivar melhor o pessoal. Houve um desenvolvimento muito grande na capacitação de pessoal da CESITA, nesta ocasião, o que foi elemento decisivo para que a utilização dos equipamentos que foram instalados com o plano tivesse sucesso. O plano de ampliação para chapas especiais foi realmente uma mudança de dimensão na empresa. O investimento foi muito considerável, entre 600 e 700 milhões de dólares só em obras e equipamentos. E com ele a CESITA ficou com instalações que são das mais modernas no mundo para a fabricação do tipo de produtos que ela colocou no seu plano. Ela tem, além do Steckel, o LD e o AUD na aciaria, além de uma instalação a vácuo, 2 lingotamentos contínuos, 3 Senzimir, todas as linhas de processamento necessárias para a fabricação tanto de aços inoxidáveis, austeníticos e ferríticos, e de chapas siliciosas, tanto orientadas como não orientadas, de modo a que atendesse plenamente o mercado brasileiro. O plano de expansão foi basicamente bem elaborado e é sadio, e as dificuldades financeiras que a empresa enfrenta são decorrentes de dificuldades conjunturais que toda a siderurgia enfrenta no momento. Preços baixos em mercado internacional e o infeliz controle de preços praticado no Brasil, que não permite uma proteção por prática de preços mais adequados no mercado interno. Com isso, o vulto dos investimentos que a CESITA fez leva a uma dificuldade temporária que ela procura vencer aumentando a sua produção. Note-se que o plano foi concebido para ter uma ampliação para 1 milhão de toneladas, que se faz com investimentos por tonelada ano menores do que os que foram gastos na etapa inicial, sendo recomendável que essa expansão se faça tão logo mercado e recursos sejam disponíveis. Há certas decisões tomadas pela companhia com orientação do senhor que foram, vamos dizer, um verdadeiro nadar contra a corrente, porque são decisões que se depararam com grandes barreiras e dificuldades, grandes desafios. Vamos dizer,
A Cesita fez um plano de expansão muito arrojado, no qual os detentores de tecnologia não acreditaram ou fingiram não acreditar por motivos técnicos ou comerciais, vamos dizer. A Kawasaki, por exemplo, se recusou a dar assistência técnica à Cesita pelo arrojo do seu projeto. A Cesita não tinha conhecimento sobre produção de aços médio, alto carbono e aços ligados no LD. Eram feitos nos fornos elétricos. E por decisão do senhor, tudo se transferiu para o LD. A Armico não tinha tecnologia de produção de aço silício grão não orientado via lingotamento contínuo, e isto foi feito. O Steckel foi uma inovação, sobretudo no campo de produção de aços especiais. Previam os estrangeiros que nós iríamos entrar na produção de silício grão orientado, porém, muitos anos mais tarde. E isso, por sua orientação, por sua decisão, se fez logo em seguida. Nós que tínhamos um alto forno com capacidade de 450 toneladas dia, poderíamos ter feito mais um de 450. No entanto, já fizemos logo um de 900 toneladas por dia. Enfim, o que é que moveu a Cesita a dar esse passo? A Cesita teve a felicidade de ter entre os seus colaboradores pessoas que gostavam muito da Cesita. De outra forma, não teria sido possível alcançar os resultados que ela teve. Mesmo nas épocas mais difíceis de dificuldades financeiras, nunca se abandonou o plano de tornar a companhia grande, de torná-la, digamos, uma força importante na produção de aços especiais no Brasil. A produção de aço inoxidável foi pensada desde 62, 63, e a razão de que não se levava à frente os projetos eram as dificuldades de mercado insuficiente e a ausência de recursos de investimento. Mas isto sempre esteve presente na mente dos técnicos que trabalhavam na Cesita, que a empresa deveria ser uma empresa moderna e com capacidade para participar de modo decisivo no mercado brasileiro. Evidentemente, essas decisões técnicas foram tomadas com a participação não foram minhas, foram tomadas com a participação de todo o corpo técnico da Cesita. As decisões foram precedidas de visitas a empresas japonesas e europeias e americanas, e procurava-se tirar o que havia de melhor em cada tecnologia. As tecnologias estão em evolução e, evidentemente, talvez decidindo hoje alguma coisa fosse feita diferente, mas procurou-se fazer o que era melhor na época. A decisão mais importante foi realmente a implantação de um Steckel. Foi bastante difícil obter assistência técnica para a parte de aços siliciosos inoxidáveis, porque o mercado brasileiro era um mercado importante, que era abastecido pelos fornecedores estrangeiros. Eles não tinham interesse em perder este mercado pela implantação de uma empresa nacional. Assim, houve uma certa tentativa das usinas japonesas de promover o projeto em que se fizesse apenas a laminação a frio na Cesita, com a importação de bobinas a quente de outros países. Esta prática foi, inclusive, feita durante algum tempo, quando o laminador Senzimir de inoxidável ficou pronto, e importamos bobinas da Europa e do Japão, dos Estados Unidos, para laminarem a Cesita. Evidentemente, esse projeto era o que interessava mais aos produtores estrangeiros.
E foi, evidentemente, por insistência da Acesita que se fez o projeto integrado, que, de uma certa forma, inovou, pois a produção de chapas siliciosas com lingotamento contínuo, steckel e laminação em Senzimir é uma via de processo que só nós estamos fazendo. Existem operações com os processos isolados em outras usinas, mas a sequência dos três foi desenvolvida na Acesita. E ela adquiriu uma posição preponderante no Brasil, porque dificilmente outro produtor de chapas especiais surgirá no Brasil, dado o mercado relativamente restrito de que dispomos. Eu acredito que a assistência técnica foi bastante útil para a Acesita, tanto a proveniente da Deutsche Edelstahlwerke, que foi contratada na época Macedo Soares, como a que contratamos com japoneses da Daido Steel e da Nippon Steel para barras, e a que contratamos com Armico e Surahama para planos. E a Acesita aproveitou muito da assistência japonesa, inclusive procurando transferir alguns hábitos culturais dos japoneses, a dedicação ao trabalho, o amor à empresa, a colaboração dos operários, desde operários até os chefes na execução conjunta de projetos, né? Foi bastante útil para a Acesita, mas também os demais foram de grande utilidade. E eu acredito que no período inicial houve uma certa falha da nossa parte de não absorver tão completamente como poderíamos o que os alemães da Deutsche Edelstahlwerke poderiam nos ensinar. A deficiência do corpo técnico da época, número e conhecimento, talvez não permitisse um rendimento tão intenso como seria desejável dessa assistência técnica, o que já foi corrigido em épocas mais recentes. Achamos que a assistência técnica no ramo de inoxidável e silício era difícil de ser obtida, porque havia, e ainda há, um grande segredo em torno dos processos de fabricação de chapas orientadas. Então, não houve muita disposição de outros possíveis fornecedores de tecnologia em nos ajudar. Houve, finalmente, a seleção entre a Armico e a Nippon Steel. É possível até que a Nippon Steel tivesse sido uma escolha tecnicamente mais adequada. No entanto, a Nippon Steel já tinha associação com a Usiminas. E nós estávamos num período de discussão sobre a conveniência ou não de fazer a laminação na Usiminas, e achamos que poderia haver algum conflito de interesses nessa assistência técnica pela Nippon Steel. Isso foi um fator assim, decisivo para a escolha da Armico, de tornar a Acesita independente também do ponto de vista de assistência técnica para a seleção dos seus processos e escolha do métodos mais adequados de produção. Era previsto, doutor Albuquerque, que as placas laminadas no lingotamento contínuo ou feitas no lingotamento contínuo da Acesita fossem para Usiminas para lá serem laminadas. Por que isso não chegou a acontecer? Houve desinteresse por parte da Usiminas? Houve uma negociação? Houve realmente um desinteresse final de ambas as partes. A Usiminas achava que o processo, se digamos, o lucro da operação ia ficar com a Acesita, seria pouco interessante para eles. Introduziria dificuldades operacionais grandes na sua operação do dia a dia, e eles achavam que não iriam ter um lucro adequado com aquilo. E da nossa parte também a gente achava que ficaríamos excessivamente dependentes da boa vontade da Usiminas em produzir as nossas placas. E achávamos que o investimento do vulto que deveríamos fazer com esse ponto fraco não seria desejável.
A promoção deste projeto foi mais da parte do governo, do Consider, do que das duas empresas envolvidas. Doutor Albuquerque, esse amor à companhia, no modo de ver do senhor, faz parte da cultura da Cesita? Exatamente. Eu acho que isso se deve muito à situação de dificuldade que a empresa viveu durante muito tempo. Isso criou uma certa coesão no pessoal que lá vivia, que achava que era um desafio vencer aquela